Opa, como vocês estão? Aqui quem fala é Camila Loreta, diretamente do novo podcast Leituras de Quinta, Mulheres na Literatura. Nessa temporada, nós teremos 10 episódios que foram gravados diretamente da biblioteca Jaime Cortez, no Centro Cultural da Juventude, o CCJ, que fica ali perto do Terminal Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Nessa temporada, a gente vai conversar sobre muitos assuntos, principalmente os assuntos que afligem uma escritora. Eu sou uma escritora, então achei natural conversar com as minhas convidadas sobre o processo delas. Não só as avaliações críticas, as análises posteriores ao livro, mas principalmente o que acontecia quando elas digitavam as palavras no computador, quando elas andavam na rua e pensavam nos projetos que elas estavam fazendo. É sobre isso que é esse podcast. Todos os meandros do processo da escrita. A gente vai analisar menos e falar mais sobre a ação da escrita. Essa é uma ideia, assim, digamos, antiga minha. Eu sempre quis fazer um podcast, mas eu não sabia exatamente do que. Veio esse convite do Centro de Cultura da Juventude e aí eu uni as duas coisas. Eu recebi ao longo de vários meses todas essas escritoras interessantíssimas. E foi muito bom poder fazer esse mapa de modos diferentes de escrever e de pensar a escrita. No primeiro episódio, vamos conversar com a Carola Saavedra. Ela é uma escritora que nasceu no Chile e veio para o Brasil já bem novinha. Ela tem alguns livros publicados e no nosso encontro a gente conversou sobre O Mundo Desdobrável, livro de ensaios lançado pela Relicário em 2022. Confesso para vocês que eu estava um pouco perdida nesse primeiro episódio. Eu tinha pensado um formato de leitura, de público, e foi tudo tão diferente que eu me entreguei ao que aconteceu. E o que aconteceu? Uma conversa. Eu não tinha pensado que seria uma conversa, eu tinha pensado que seria um compartilhamento de trechos literários, em que a gente conversasse sobre esses trechos. Mas quando eu cheguei lá e a Carola estava ali do meu lado, e ela é, além de uma ídola minha, ela é também uma amiga muito querida. E aí era como se a gente tivesse, como tantas vezes a gente fez, sentada na sala dela ou na minha sala, conversando sobre a vida, sobre a literatura, sobre as nossas ideias, como a gente queria que o mundo pudesse ser a partir da nossa escrita. E a coisa fluiu tão bem que acabou, depois de 1 hora de encontro. E nem parecia que já tinha ido tudo aquilo de tempo. Então, claro que eu peguei esse material e passei por uma edição, então vocês não vão ver na íntegra, não vai ter exatamente 1 hora. Mas vocês vão ver como foi essa conversa. Então eu convido vocês a seguirem o podcast e acompanhar. Por fim, eu deixo aqui com vocês um trechinho de um livro que eu li no primeiro encontro de todos, que na verdade não tinha ninguém lá. Tinha só a Ju, que era uma espectadora fiel do programa. Ao vivo, né? Então fiquem aí com o trecho da leitura do livro da Virginia Woolf, Mulheres e Ficção, e eu vejo vocês em breve, aí junto já com a Carola Saavedra.
Gente, esqueci de falar uma coisa. Todos os programas foram gravados numa biblioteca, um espaço público em que outras atividades ocorriam ao mesmo tempo que a nossa leitura. Então vocês vão ouvir coisas, sons, manifestações típicas desse lugar. Eu sei que às vezes isso pode ser distrativo, mas eu queria que vocês pudessem fazer o exercício de entender que a paisagem sonora compõe todo o episódio. Não é apenas uma mera causalidade. Na verdade é, mas é também parte daquilo que aconteceu ali. Então, é isso. Se joguem nos sons inesperados. É da mulher comum que a incomum depende. Apenas quando soubermos quais eram as condições de vida da mulher comum, o número de filhos que teve, se o dinheiro de que dispunha era seu, se tinha um quarto para ela, se contava com ajuda para criar a família, se tinha empregada, se parte do trabalho doméstico era tarefa dela. Apenas quando pudermos avaliar o modo de vida e a experiência de vida tornados possíveis para a mulher comum, é que poderemos explicar o sucesso ou o fracasso da mulher incomum como escritora. Estranhos intervalos de silêncio parecem separar um período de atividade de outro. Numa ilha grega houve Safo e um pequeno grupo de mulheres, todas escrevendo poesia 600 anos antes do nascimento de Cristo. Mas as mulheres se calaram. Tempos depois, por volta do ano 1000, vamos encontrar no Japão certa dama da corte, Shikibu Murasaki, que escreveu um romance imenso e belo. Mas na Inglaterra do século XVI, quando a atividade dos dramaturgos e poetas estava no auge, as mulheres ficaram mudas. A literatura elisabetana é exclusivamente masculina. Já no fim do século XVIII e no começo do século XIX, voltamos a encontrar mulheres que escreviam, dessa vez na Inglaterra, com extraordinária frequência e sucesso. As leis e os costumes, é claro, foram em grande parte responsáveis por essas estranhas intermitências de silêncio e fala. Quando a mulher era passível, como foi no século XV, de levar uma surra e ser jogada no quarto se não se casasse com o homem escolhido pelos pais, a atmosfera espiritual não era favorável à produção de obras de arte. Quando ela se casava sem seu próprio consentimento, com um homem que desde então se tornava seu senhor e dono, ao menos tal como as leis e os costumes o podiam fazer, situação em que a mulher esteve na época dos Stuart, é bem provável que ela tivesse pouco tempo para escrever e ainda menos incentivo. Em nossa era psicanalítica, estamos começando a nos dar conta do imenso efeito do ambiente e da sugestão sobre a mente. Também começamos a entender, com memórias e cartas para ajudar-nos, como o esforço necessário à produção de uma obra de arte é anormal e que abrigo e suporte para a mente o artista requer. A vida e as cartas de homens como Keats, Carlyle e Flaubert nos certificam disso. Está claro assim que a extraordinária explosão de ficção no começo do século XIX na Inglaterra foi prenunciada por inumeráveis pequenas mudanças nas leis, nos costumes e nas práticas sociais. As mulheres do século XIX tinham algum tempo livre e certo nível de instrução. Escolher o próprio marido não era mais uma exceção, só para mulheres das classes altas. E é significativo que, das 4 grandes romancistas mulheres, Jane Austen, Emily Brontë, Charlotte Brontë e George Eliot, nenhuma teve filhos e 2 não se casaram. Entretanto, apesar de estar claro que a proibição da escrita foi então revogada, dir-se-ia haver ainda uma considerável pressão sobre as mulheres para escrever romances. Não há 4 mulheres mais diferentes pelos talentos e caráter do que essas. Jane Austen nada poderia ter em comum com George Eliot, e George Eliot era o completo oposto de Emily Brontë. Todas, porém, foram treinadas para a mesma profissão. Todas, ao escrever, escreveram romances. Muito obrigada se você chegou até aqui. Eu sou a Camila Loreta, apresentei, roteirizei, produzi e editei esse episódio. O Marco Frankowitz fez a trilha sonora. Eu peço que você compartilhe esse episódio e o projeto
como um todo, nas suas redes sociais e com seus amigos, de todas as maneiras. Assim, esse podcast pode chegar a outras paragens e o projeto pode continuar. Muito obrigada, um beijo!